A gente vai estar hoje conversando um pouquinho sobre escolhendo amar. E aí, esse processo de escolher amar, ele vai além do amor amoroso entre um homem e uma mulher, um homem e outro homem, uma mulher e outra mulher, até porque o amor ele é plural, não tem uma forma única de amar. Então, pensar nessa movimentação de escolher amar, é a gente entender que a gente escolhe amar o filho, a gente escolhe amar o amigo, a gente escolhe amar os nossos pais, os nossos cuidadores. Então, isso é importante para a gente, essa movimentação de desenvolver o amor. Então, eu e Cristiane, quando a gente conversou e pensamos nesse momento nosso, foi um momento para poder tocar vocês nesse sentido da importância do exercitar o amor. E aí, vocês me perguntam, Leandro, é fácil exercitar esse amor? É fácil amar? Às vezes é um desafio imenso, gente. Às vezes, a sensação que a gente tem é que a gente está abraçando uma ortiga, um cactus, né? Eu até postei um dia desse uma imagem assim, uma pessoa abraçando, né? E aí sofrendo ali, mas você investindo nesse sentimento, nesse amor. E isso é importante para a gente, é essa busca do escolher amar. Mas também existe um exercício com relação a deixar ir aquilo que não faz parte desse repertório de movimentação para o amor que você tanto deseja. Ok? E aí, para começar, eu separei um poema, né, de Camões, e é um poema assim, muito significativo, que é O Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver. Eu acho que vocês devem conhecer, e aí eu vou ler esse poema para vocês. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer, mas que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Então esse poema belíssimo de Camões é para a gente iniciar as nossas discussões trazendo esse olhar, né, para o amor. Imagine aí, o amor é fogo que arde sem se ver. Então, quantos sintomas, quantas sensações nós percebemos no nosso corpo quando estamos exercitando o ato de amar? Como essa movimentação é importante para o nosso dia a dia, né? Para a vivência com os nossos pares, nos ambientes diversos que nós estamos inseridos, né? Nesse atual momento de distanciamento social, a importância de exercitarmos esse amor, né? E quando a gente traz esse exercitar, é falar sobre, é levar para as pessoas esse amor. E isso é importante para a gente. Então a gente vai compreender. Quando eu trago essa questão do amor para um relacionamento, eu vou trazer para vocês essa questão de que o relacionamento, às vezes, eles nos coloca em prova. Então, o relacionamento é um convite para a gente lidar com as nossas crenças, com as nossas vontades, com os nossos limites, com as nossas expectativas. Olha o tanto de coisa, né, que um relacionamento coloca a gente. E é um desafio imenso. E aí a gente pensa, levando para as relações de maneira plural, as relações com um amigo. Quanta cobrança às vezes existe nessa relação. E a gente escolhe amar essa pessoa, né? A gente traz para a nossa vida, né? Eu costumo dizer que com os parentes a gente acaba nascendo mesmo que obrigado. Não que seja ruim essa obrigação, mas obrigado a conviver. E os amigos, as demais pessoas, a gente vai inserindo de acordo aos nossos vínculos, às nossas sintonia, né? E essa sintonia, ela testa da gente os nossos limites, as nossas expectativas. Então a gente precisa pensar primeiro. Eu tenho que entender que quando eu entro em um relacionamento, quando eu penso nesse vínculo com o outro, eu preciso compreender que essa expectativa ela não deve acontecer.
teoricamente a gente faz isso, né? A gente traz, a gente prega, a gente se movimenta de que essas expectativas elas não vão acontecer. Só que na prática, essas expectativas com relação ao outro, ela acontece, né? Então a gente fica o tempo todo projetando para a psicologia analítica, Jung traz essas expectativas como projeção. Então a gente projeta no outro aquele eu ideal, né? Projeta no outro aquilo que você gostaria de ter. Então esse outro, ele é visto de acordo ao nosso prisma, que entra muito no nosso campo do desejo. Seja namorado, seja marido, seja amigo, né? Então a gente projeta nesse outro esse desejo, que é seu. E aí esse processo de desejar, como Jung fala que é a projeção, você acaba entregando a esse outro características suas. Então você acaba convivendo com essas características durante um bom tempo. Então esse outro expressa as suas características. Por isso que é prazeroso conviver com esse outro. Por isso que é agradável conviver com esse outro. Só que essas expectativas e essa projeção, ela não vai durar para sempre. E aí a gente entra num campo, não é? Num campo de consciência. E esse processo, quando a gente fala que a paixão acaba, né? Quando a paixão acaba, a pessoa muda. A gente usa esse discurso, né? E aí a gente precisa entender. Então, quando a paixão acaba, não é que a pessoa muda, que a pessoa deixa de ser quem ela é. Na verdade, nessa movimentação, né, da psicologia junguiana, a gente vai entender que existe aí uma revelação, de fato, de quem é essa pessoa. Essa pessoa é como se a projeção que você tinha sobre aquela pessoa perdesse as forças, enfraquecesse. E aí essa pessoa começa a apresentar o real sentido de quem é ela. E muitas vezes essa apresentação com relação a quem é ela causa para você antipatia, medo, negação, porque você acaba se percebendo em contato com uma outra pessoa que você não conhecia. E aí essa projeção que Jung fala perdendo a força. E aí ambos, dentro dessa relação, começam a conviver com outro eu, né, que de fato é o eu real. Olha como é complexo isso, gente, né? Então assim, a gente começa, imagine, fazer um apanhado geral para vocês compreenderem junto comigo. A gente conhece as pessoas, a gente projeta nessa pessoa o que eu quero, essa pessoa demonstra para mim esse lado que eu quero, que é meu, e aí eu fico feliz, abraço essa pessoa, trago essa pessoa para mim. Só que com o passar do tempo, essa movimentação de projeção ela enfraquece, e aí, por enfraquecer, a gente começa a revelar, a apresentar o nosso eu de fato. E aí, a partir daí, que acontecem muitos rompimentos de algumas relações, rompimentos de amizades, rompimentos de relacionamentos. E aí a gente usa o discurso, poxa, fulaninho, de uma hora para outra, virou outra pessoa. Eu não reconheço mais fulaninho. É porque fulaninho deixou de demonstrar para você aquilo que você queria ouvir, ver, porque aquilo é seu e não de fulaninho. Primeiro a gente precisa entender, somos singulares, somos individuais, temos nossa própria movimentação de vida e isso é importante para a gente, ok? Mandar um beijo aí para Elisângela, Lori, Rafa, o pessoal de Queimadas, beijo Tassi, Rony, Léo, beijo para Gisane em São Paulo, Maria Júlia, tio Ricardo Terel, momento beijo, viu gente? Então deu para compreender com relação a essa projeção, como ela é importante. Então quando eu escolho amar, eu vou entender que esse processo de escolha, ele parte nessa movimentação a primeiro passo de projeção. Ok? Então a gente vai compreender. E aí Jung traz essa forma de amor, né, como uma forma de um sentimento profundo, né? Que é um momento, quando a gente pensa no amor, e Jung reforça muito isso, é um momento para a gente confrontar-se com nós mesmos.
né? Então a gente percebe, quando a gente entra em confronto com nós mesmos nesse processo de amar, a gente começa a amadurecer e ampliar a nossa consciência. E isso é importante para o nosso fortalecimento enquanto pessoas, enquanto seres humanos, enquanto relacionamento interpessoal. Então isso é muito importante para a gente, esse confrontar-se com nós mesmos. E percebam que para muita gente lidar com esse sentimento, com essa movimentação para o amor, é um desafio. Tem gente que não está preparado para amar. Tem gente que sofre com relação ao amor. E aí a gente vai trazer para a própria psicologia que pode ser algum trauma, algum transtorno, e isso precisa ser investigado. Através da psicoterapia dá para a gente fazer essa investigação e auxiliar. Tem gente que passa a vida toda, eu não consigo me apaixonar, eu não consigo demonstrar o meu sentimento, eu não consigo amar, eu não consigo me apegar. Então essa movimentação do amor para algumas pessoas é adoecedora. Então é um desafio para essa pessoa, né? E aí quando a gente pergunta assim, tá em algum lugar, a gente pergunta, o que é que você deseja de alguém? O que é que você quer de alguém para se relacionar? E aí a primeira resposta que a gente escuta é, eu quero alguém que me complete. Alguém que venha a me completar, alguém que me dê colo, alguém que cuide de mim. Né? Então, esse olhar para esse alguém quando entra na sua vida de completar é algo muito perigoso, né? Porque a gente coloca a nossa felicidade na mão do outro. Primeiro passo que a gente precisa compreender quando a gente está nessa movimentação com relação ao escolher amar, gente. A gente precisa começar amando a nós mesmos. Beijo, Lília, lá no Rio de Janeiro. Então, esse processo de auto-amor é um desafio. É um desafio porque a gente, né, fica nessa movimentação a escolher alguém e esse alguém eu entrego a minha vida de maneira totalitária para essa pessoa administrar. E aí muita coisa começa a acontecer. E essas coisas, às vezes, começam a se deparar em conflitos. Né? A gente percebe aí as agressões, principalmente contra as mulheres nas relações, né? Heterossexual, é muito mais comum as mulheres serem agredidas, e isso entra muito nesse processo de você querer viver a vida do outro, de se entregar de maneira totalitária. A gente precisa entender que na relação o somar é importante, mas a gente não pode viver e entregar nossa felicidade na mão desse outro, porque isso nos adoece, isso complica a relação. Ok? Aí, Flávia lá em São Paulo, beijo, minha família lá em São Paulo também, está falando aqui, ó, amor próprio é tudo. Né? Então é importante, Anderson está trazendo aí, ó, não pode nos completar, somos seres de falta, sempre vai faltar algo e não vamos nos sentir completos. Esse olhar de Anderson é um olhar muito da psicanálise, né? É Freud traz isso, né? Nós somos completos, ou nós somos incompletos. E é importante esse olhar de falta. Né? Essa falta é o que nos movimenta, é o nosso combustível. Né? A gente precisa sair desse olhar de que a gente tem que estar o tempo todo completo. Não, gente. A falta nos movimenta, faz com que a gente queira buscar. E aí esse amor próprio, né, Jung traz, é confrontar-se com nós mesmos. Perceba que nós somos os nossos maiores desafios. Então, quando a gente pensa nessa movimentação de amor, é a gente entender que essa movimentação é uma movimentação que é nossa. E essa movimentação nossa é uma movimentação de lidar com coisas, às vezes, que a gente não se agrada em ver na gente. Né? Então, isso é importante para a gente ter esse olhar. Ok? E aí Jung traz outro ponto muito importante, que é quando Jung fala que o amor ele não combina com o poder. Então tem pessoas que quando está nessa movimentação de busca do amor, gente, acha que o amor é você ter poder sobre o outro. E aí os amigos não podem ter outra amizade, porque se demonstra outra amizade, não presta mais para você. Então é como se você estivesse traindo essa pessoa, e eu estou trazendo para um contexto de amizade. Percebam isso. Então você não pode ter outros amigos, então aí entra um ciúme excessivo. Então o poder para com o outro é tamanho que você não libera esse outro para ele fazer outras conexões. Dentro de um contexto, abraço Éder, querido, Juliana, beijo.
Então, assim, esse poder para com o outro, ele acaba sufocando as relações de maneira totalitária. Quem já viveu, né, situações como essa sabe como é ruim. Né? Tá ali sendo modelado, sendo preso por esse outro. Então a gente vai entender que essa movimentação do poder, ela não combina, gente, com o amor. Então Jung reforça isso. Não podemos querer exercer poder com aquelas pessoas que a gente quer amar. Então se movimentar para escolher amar é a gente tomar consciência que o outro não é posse nossa. Rosário está falando, quem não se ama não tem capacidade de amar. É muito isso, minha amiga Rosaura. Beijo para você e para a Cléo, queridos. Então, assim, essa movimentação de amor, se a gente não se ama, a gente não consegue amar. É aquele negócio, a gente só oferta para o outro aquilo que a gente possui. Se eu tenho amor, eu vou fazer o quê? Eu vou doar amor. Né? Se eu tenho ausência de amor, eu vou doar ausência de amor. Então, é ofertar aquilo que a gente tem dentro da gente. E isso é muito importante para a gente, essa movimentação. Ah, Leandro, eu não tenho amor. Eu tenho como exercitar? Claro, gente. A gente precisa entender a importância de movimentar-se para poder despertar esse sentimento. Eu escutei hoje de uma colega, ela dizendo, ela deve estar até na live, a gente conversando, ela falando que essa sementinha do amor dela parece que morreu. Eu falei, não, essa sementinha está aí, ela precisa ser o quê? Botar no terreno fértil, regar essa sementinha e fazer com que ela floresça. A gente precisa entender que a sementinha do amor está dentro da gente. E cabe a gente essa movimentação para a gente conseguir lidar com isso. É um desafio. Amar é um desafio. E se auto-amar, viu, Rosaura? Gostar da gente é um desafio muito maior. Isso é importante. Então, para quem está dizendo aí, ó, que a sementinha do amor morreu, gente, a sementinha do amor está na gente. Ela é eterna. Então, é só colocar no terreno fértil que a gente vai germinar essa sementinha. Rafa está trazendo aí, ó. É horrível, angustiante, não há preenchimento e é uma sensação de vazio. Não há imposição de um amor sobre o outro. Com certeza, Rafa. A gente não tem como querer impor o amor, desejar que o outro nos ame. Isso não vai acontecer. Né? Ou você ama, é um sentir. Então, quando você aprisiona o outro em um processo de relacionamento, com esse olhar de poder, de posse, que é meu, é como se fosse um objeto, e você não permite que o outro saia, que vá ser feliz, isso é adoecedor para todos os envolvidos. Esse cárcere de sentimento. Então, liberte esse cárcere, gente. A gente precisa entender que a movimentação da vida, ela é cíclica. E que as pessoas também, elas chegam na nossa vida, mas elas têm o poder e o direito de sair quando quiser. A gente precisa entender que exercitar o amor e escolher amar também é deixar ir, mesmo amando. Porque é um processo de escolha do outro. Né? Bruno está trazendo o autoconhecimento e o princípio de amar, primeiramente, a si, tira a responsabilidade de felicidade do outro e nos torna responsáveis por esse processo. Fantástico, Bruno, fantástico. A gente precisa ser protagonista da nossa vida, assumir as nossas responsabilidades. Isso é importante, né? Cátia está dizendo, perfeito, Bruno, concordo. Então isso é muito importante para a gente ser responsáveis pelos nossos processos, parar de transferir, entregar na mão do outro, né? As nossas inquietações, os nossos sofrimentos. Beijo para a Sinara também, minha querida. Vamos amar assim que tudo flui. Isso mesmo, Sinara. Isso é muito importante para a gente. Né? E, então, assim, a gente precisa entender que não se pode amar querendo que o outro seja submisso. Algum de vocês aí já viveu uma relação de ser submisso a esse outro? De estar ali o tempo todo, né? E às vezes, gente, você vive uma relação, eu estou dizendo para relação de maneira total, não é só relação, né, de casal, não. Relação de amizade, relação com o filho, relação com os pais, relação com todas as pessoas que a gente se relaciona. Né? Então, ser submisso, você está ali e parece que a gente está pisando em ovos. Né? A gente não é agente de verdade. E isso causa na gente, pensando no lado psíquico, uma fragilidade na nossa saúde emocional, na nossa saúde mental. Lá na clínica, quando eu paro para receber os meus pacientes e a gente abre para essa escuta, muitas vezes a escuta é falando com relação a essas vivências, a esse outro que eu convivo,
que eu não tenho coragem de falar para esse outro o que eu percebo, o que eu sinto, e aí eu levo para a terapia. Então a psicoterapia é um espaço para você liberar esse sentimento. E é tão importante, gente, a psicoterapia, né, para a nossa saúde, nesse processo de movimentar esse nosso amor. Porque aí quando eu libero, quando eu falo, eu estou desenvolvendo amor para comigo. Eu estou olhando para mim, eu estou cuidando de mim. Quantas vezes a gente para cuidar da gente? Quantas vezes a gente para olhar para a gente e dizer, eu me amo, mesmo com as minhas imperfeições, mesmo com os meus defeitos, mesmo com os desafios que eu tenho diariamente, porque viver é um desafio. Quantas vezes eu olho para mim e digo, eu me amo, eu gosto de mim como eu sou, né? Anderson colocou aqui, ó, um pássaro não consegue amar a pessoa que mantém ele na gaiola. O amor e liberdade precisam andar juntos, com certeza. E aí, junto com tudo isso, entra a questão da própria confiança. Eu confio nesse outro, né? Então, assim, meu amigo está conversando com outra pessoa e eu não estou participando da conversa. Está falando de mim. Essa movimentação é uma movimentação em que você demonstra autoestima baixa, né? Então, ausência de confiança. Então, você precisa se movimentar e buscar ajuda. Né? Aproveitar aí, gente, aperta o coraçãozinho que está aí do lado, todo mundo aperta aí um bocado, porque isso dá credibilidade à nossa live, viu? E convida os amigos para a nossa live, para o nosso bate-papo, ok? Podem ir fazendo perguntas já, que eu vou interagindo com vocês, viu? Mandar um beijo para Cristiane, né, Magali, que ia participar com a gente dessa live. O pai dela adoeceu, gente, e ela está no hospital, de última hora, teve que acolher o pai. Ela, como é da área de saúde, ela fez essa assistência. Ela tentou entrar pelo celular, mas a conexão estava ruim. Nós iremos marcar outro encontro, com outro tema, para Cristiane vir aqui falar com vocês. Combinado? Muito bem. Então, assim, é preciso olhar, gente, para os nossos parceiros na vida como um outro, né? Igual, um companheiro de jornada, que tem a sua própria história. Então, quando a gente começa a olhar para esse outro, né, como um companheiro de jornada que tem a sua própria história, facilita o nosso se movimentar a favor dessa busca do amor. Então, um dos pontos, né, dos ganchos maiores que causam sofrimento para uma relação é a gente não respeitar a história dos nossos parceiros. Não é? E aí a gente acaba querendo que o outro viva apenas a nossa história. E aí pensar nessa parceria é pensar nessa troca. É nessa movimentação de olhar para esse outro de maneira muito respeitosa. E isso é muito importante para a gente. Né? Olhar para esse outro, né? E entender que esse outro que você escolheu caminhar lado a lado com você, ele precisa também estar feliz. Ele precisa movimentar esse cuidar-se com relação à questão do auto-amor. Então isso é importante. E aí Jung tem uma frase que eu acho fantástica. Que Jung fala assim, ó: ali onde predomina o amor, não há vontade de poder. E onde há predominância do poder, não há amor. E Jung é fantástico, gente. Olha para o olhar de Jung. Então, onde predomina o amor, não há vontade de poder. Então, se esse outro está querendo ter poder com você, gente, reflita sobre esse sentimento. Reflita sobre esse vínculo que você tem com esse outro. Ok? E aí Jung ainda completa. Um é a sombra do outro. Então, a gente vai entender que o poder e o amor, um é a sombra do outro. É como se fosse o contrário. E a gente precisa exercitar isso. Né? Como eu consigo voltar a olhar com amor e voltar a ser como antes a uma pessoa que me traiu? Tavares está perguntando aqui. A gente vai entender que essa movimentação aí entra no contexto do perdão mesmo. Então, essa movimentação de olhar para esse outro que traiu e você desenvolver esse amor é algo que você precisa resolver com esse outro. Então, o primeiro passo é tentar dialogar. Viu, Tavares? Eu sugiro que vocês tentem dialogar. Tentem colocar falar igual a minha mãe, viu? Beijo para minha mãe e meu pai também. Colocar os pratos limpos. Então, isso é uma movimentação necessária para você conseguir
liberar esse sentimento de sofrimento, de ausência de amor, né, e fortalecer. Né? É como se fosse começar do zero. Claro que a gente não tem como apagar a história, apagar o que foi vivido, apagar os sentimentos. É a gente liberar esse sentimento no sentido de entender que aconteceu, tomar consciência, né, e acordar com esse outro, essa movimentação de confiabilidade. Traição é algo complicado, porque a gente fica num campo como se estivesse em uma corda bamba, sabe? Então você fica ali o tempo todo, será se vai me trair? Será se está me traindo? E eu não digo isso, gente, só com relação a relacionamento de casal, não. Amigos, familiares, né? Quantos vínculos familiares são desfeitos por causa dessa traição que acontece? Irmãos com irmãos que brigam, famílias, né, nesse contexto de conflito, por essa traição acabar sendo mais forte do que o diálogo, o perdão, a conversa. Né? Então é importante para a gente tudo isso. Renata, beijo. Renata, grande professora em Queimadas, que eu tenho um carinho muito grande, viu? Beijo, Rê. Então a gente vai entender. Olhar para esse outro, como eu estava falando, é compreender ele como um companheiro de jornada, e que esse companheiro de jornada, né, como eu disse, tem suas histórias, tem seus complexos e tem seus desejos. A gente fica, né, como eu falei lá, a gente fica esperando esse outro, quando a gente vai se relacionar, como um outro perfeito. Ah, gente, essa pessoa que está convivendo comigo é perfeita, não tem problema nenhum. Né? A pessoa que eu quero casar, que eu quero viver a minha vida toda. Gente, todo ser humano, vou revelar para vocês esse mistério agora, ó. Todo ser humano tem problema. Todo mundo tem algo a ser resolvido. Né? Então a gente precisa entender que os complexos e os desejos fazem parte do repertório do ser humano. E a gente precisa receber esse outro, acolher esse outro, entendendo essas movimentações. Né? E pensar nas relações é pensar nessa parceria para a gente se complementar no sentido de entendendo. Ok? Não que esse outro precisa ser perfeito para poder ser meu. Tem pessoas que ficam o tempo todo esperando esse ser perfeito e acaba não conseguindo ter ninguém na vida, no sentido de se relacionar. Tem dificuldade em se relacionar amorosamente, dificuldade de se relacionar com os amigos. Tem pessoas que não conseguem ter amigos também. Então, porque fica esperando essa perfeição, fica sempre no campo da esquiva, sempre nesse processo de negação desses vínculos. Então, escolher amar é você escolher esse outro também possuidor de fragilidade, né? A perfeição, ela está longe. A perfeição, gente, não existe. Então, acolha esse outro que escolhe te amar, né? E que você também escolha amar esse outro, e tentem juntos buscar esse balanceamento, esse alinhamento com relação a esses complexos, a essa história, às vezes, que é fragilizada desse outro. Eu estava atendendo um paciente, e ele me trouxe: poxa, Leandro, eu tenho a minha história, quando eu relato a minha história para as pessoas que eu vou conviver, as pessoas se afastam de mim. Isso é muito forte, né? Então, imagine, a história desse sujeito afasta. E aí cabe a gente pensar, será que esse outro, eu trouxe ele para essa reflexão, né? Será que esse outro que você está querendo se aproximar, e ele escuta a sua história, será se ele é merecedor de estar com você, de conviver com você? Porque nós não somos perfeitos. Se as pessoas esperam da gente nessa movimentação de buscar o amor só quando a gente está feliz, só quando a gente está bem, só quando a gente é perfeito, que não vai existir, essas pessoas também não são merecedoras de estar com a gente. Né? Então a gente precisa entender que os complexos, que esse companheiro de jornada que a gente escolhe, ele é frágil também, como a gente. É dar o braço, é dar apoio, né? Então é estar junto nessa movimentação. Beijo, Gel, Mili. Grande Edson, meu querido. Então a gente precisa entender tudo isso. Não podemos exigir, gente, que o outro pense, sinta e reaja como nós gostaríamos, como a gente gostaria que fosse, né? E como nós somos.
É lá a projeção que Jung trouxe no início, né? Então, ó, não podemos ficar nessa movimentação. O outro vai sentir, o outro vai reagir, o outro vai se comportar como ele é e não como a gente gostaria que fosse. Imagine dentro de casa, beijo Val, bem-vinda minha querida. Imagine dentro de casa a gente se relacionando, quantos conflitos acontecem, né? Às vezes irmãos brigando com irmãos, a mãe, pai, os cuidadores lá, porque a gente fica o tempo todo querendo que o outro se comporte como eu me comporto. Ah, mas no meu tempo, a gente escuta esse discurso é muito forte, de pai, de mãe, né? Na minha época, quando eu era jovem, tem alguém se reconhecendo com isso? Eu fazia assim, né, Franci? Como é que tia Carminha e Fátima falam com você? Na minha época, no meu tempo, era assim. Então a gente fica nas nossas relações tentando o tempo todo fazer com que o outro pense igual a gente, sinta igual a gente, reaja igual a gente. Gente, isso nunca vai acontecer. Por mais que a gente ache que o outro está sentindo a mesma coisa que a gente não sabe. O outro relata o sentimento, mas o sentir, cada um de nós sente de uma forma muito individual. Às vezes passamos pelos mesmos problemas e cada um sente de uma forma. E isso nos faz humanos, singulares, especiais. Não é? Isso é importante para a gente. Né? Então a gente precisa entender a beleza desses encontros, quando a gente encontra pessoas para conviver, família, amores, amigos, né? A gente precisa entender que a base de tudo, nessa movimentação de buscar esse amor, é saber lidar com as diferenças. Percebam, é um desafio, gente, é uma pergunta para vocês, é um desafio saber lidar com as diferenças? Como é que vocês vêm exercitando esse desafio de saber lidar com as diferenças? Tia Neide, meu amor, beijo! Como é para vocês esse desafio de lidar com essas diferenças? Né? Diferenças essas que às vezes, gente, é tão forte que a gente chega a adoecer porque o outro é diferente de mim. É desafiador, né? O pessoal está colocando aqui um grande desafio. É isso mesmo. É você olhar para si e olhar para o outro, né? E dizer tudo bem por você ser assim. Tudo bem por você pensar diferente. Tudo bem por você reagir diferente. Nós somos assim. Nós não somos iguais, gente. Então, pensar nesse encontro que são as relações humanas, né? É a gente respeitar essa singularidade. Então, acho que a palavra mágica é o respeito. Respeita essa singularidade. Né? Moni está dizendo isso mesmo. Beijo, Moni. Beijo, Rosa. É muito beijo nessa live, gente. Isso é a gente escolher amar, viu? Mandar beijo, dizer que ama. E a gente está exercitando esse nosso escolher amar. Rafa está dizendo, é muito difícil, mas precisamos respeitar. Com certeza, Rafa. Até porque nós queremos ser respeitados também. Respeitar o nosso espaço. Então é a gente agir com essa empatia, né? De olhar para esse outro de maneira muito singular, respeitando esse sentir, essa movimentação que é muito individual. Um abraço, Vinícius. Jung diz o seguinte, ó. Só podemos desenvolver-nos plenamente quando desenvolvemos as duas coisas. Nossa individualidade, Jung fala primeiro da individualidade, que eu acho magnífico, e também nossa capacidade de nos relacionar. Gente, será que nós estamos movimentando a nossa individualidade e respeitando a nossa individualidade? Porque às vezes a gente não respeita o nosso eu, a nossa individualidade, querendo agradar o outro. E isso é algo a se pensar. E Jung fala isso, né? Então, o primeiro passo para a gente poder se desenvolver plenamente é respeitar a nossa individualidade e respeitar a nossa capacidade de se relacionar, de nos relacionarmos. Isso é importante. Então, é algo para a gente refletir, né? Algo muito importante. Então, se relacionar, gente, é uma necessidade humana. Beijo, Rose. É uma necessidade humana. E essa necessidade humana, a gente precisa começar a exercitar. Tem pessoas que não conseguem se relacionar
que não consegue, que é intolerante, que não consegue parar para escutar o outro. Então, uma das formas da gente exercitar essa movimentação de escolher amar é a gente entender que existe um momento para falar e um momento para escutar. Então, aprender a escutar é algo necessário. É muito importante para a gente, né? Aprender a escutar. Beijo para a Rafa, né? Lá nos Estados Unidos, minha colega de live. Então isso é importante. Então, exercitar essa necessidade humana de relacionamento e perceba, gente, como a gente aprende com o outro. Né? Como a gente soma, como a gente troca experiências com esse outro. Nós não somos, né, como eu falei, perfeitos, como o Anderson trouxe. Né? A falta está presente. Então a falta faz parte dessa movimentação. E esse outro, ele vai trazendo e a gente vai alimentando essa falta, que vai sempre existir. Mas a gente vai somando saberes. Eu gosto muito desse termo, né? De somar saberes, né? E aí, esse manter a individualidade é importante para a gente. E aí eu trago para vocês também mais uma reflexão que é muito importante para a gente. Quantos namoros, gente, a gente vê por aí, né? E a gente percebe esse processo de ser moldado, né? No namoro você é convidado, às vezes de maneira obrigatória, a ser moldado, a mudar a sua personalidade, mudar a sua singularidade para você agradar esse outro. Vocês já viveram situações de relacionamento, de namoro mesmo, que vocês tiveram que se modelar para poder agradar esse outro. E o engraçado, eu não sei nem se é engraçado, mas assim, o que acontece, e a gente reconhece isso, amigos, pessoas que estão próximas da gente, quando começa algum relacionamento que muda, a gente fala, poxa, a gente não está reconhecendo aquela pessoa está ali tão submissa, se colocando à mercê de tanto capricho daquela criatura, daquele ser humaninho. Então, tem essa parte do envolvimento que é perigosa. Então, é preciso ligar a setinha de alerta para essas relações, porque a gente pode entrar em um campo de relacionamento abusivo. Então, a movimentação de amor, quando eu escolho amar, isso não encaixa, isso não cabe, gente. Né? E aí a gente quando muda, muita gente quando muda esse comportamento, traz um olhar. Gente, aperta o coração aí, gente, ó. Aperta esse coração para a gente poder bombar a nossa live. Então, essa movimentação de mudar-se para poder agradar esse outro, ela é perigosa, como eu disse, porque a pessoa ela acaba desenvolvendo uma fantasia de que fazendo isso o amor será facilitado. É como se fosse uma barganha, uma troca. Um abraço para a Cris lá no Shopping Rural. Primo, um abraço, querido. Então é uma fantasia, gente, que é desenvolvida com relação a essa questão de que o amor será facilitado se eu cedo a esse outro, se eu me movimento como esse outro quer. Mudo totalmente. Então, eu jogava bola com os meus amigos, deixo de jogar bola porque agora estou namorando com fulaninha. Eu tinha amizade com fulaninho, deixei de ter amizade porque a pessoa não quer que eu seja amigo dessa pessoa. Gente, a gente precisa entender que isso é fantasia. Não é isso que fortalece o relacionamento, não é isso que fortalece o vínculo, não. Né? Então, outra coisa é que as pessoas acham, se eu fizer isso, meu relacionamento vai ser mais duradouro. Eu sou tendenciado a mostrar para esse outro que eu gosto muito dele. Então isso, né? E na amizade também é bem assim, né? Então, se você não está comigo, ou se você está com outras pessoas, você não está comigo. Isso é muito forte, né? Quando você traz isso, né? Então, a gente precisa entender que isso de querer se modelar para o outro não é agradável para você muitas vezes. Então respeite a sua singularidade, né? Quanto engano existe, né, nessa movimentação de querer fazer isso. Então a gente precisa se movimentar de maneira contrária. Então se cuidar e ligar esse alerta com relação a isso é importante. A gente precisa entender também que para se relacionar existe uma entrega de verdade, e que essa entrega de verdade, gente, foi como eu falei, ela vai vir com confrontos, e esses confrontos, muitas vezes, eles são internos e eles são externos. Quando eu falo desses confrontos externos, eu trago para esses confrontos que é muito dentro da gente, muito da gente com a gente mesmo. E os confrontos externos, gente, não é briga não, viu? Não é você sair no tapa, em discussão, que as pessoas acham que para poder você entrar em confronto em uma relação, você tem que discutir, você tem que falar mal,
você tem que expor as fragilidades do outro. Não é assim, não. O confronto, às vezes, é um confronto onde você traz para esse confronto o encarar o outro, o encarar de frente, né? O dialogar, o acolher. Olha, para um confronto, a gente aprender a acolher para confrontar. É importante. Não vibrar na mesma sintonia. Quantas vezes as pessoas chegam para você nessa movimentação de querer brigar, de querer confrontar, e você diz, a minha movimentação não é essa. E isso fortalece a relação, porque é importante esse olhar, né? A gente precisa ter. Então, é se relacionar e se deparar com a parte que aparece e que precisa ser cuidada para a relação dar certo, para a relação fluir, né? Então, essa movimentação de escolher amar é uma movimentação que a gente entra por todos esses campos. E essa movimentação de entender que o que pertence a mim é o que é meu, e o que pertence ao outro é o que é do outro. E a gente vai vivendo essa singularidade de encaixe, mas respeitando esse campo, esse terreno do outro, que é um terreno fértil, né? Então, é importante a gente entender os papéis de cada um dentro de uma relação, né? De amizade, como eu falei, familiar, né? Amorosa. Entender os papéis de cada um é importante, né? Entender o sentimento, né? Porque isso alimenta o sentimento, aceitar essas diferenças, né? E aceitar o que o outro pode nos oferecer. E também aceitar o que a gente pode oferecer. Às vezes a gente se coloca numa posição tão rebaixada, porque a gente fala, o que eu tenho, gente, não dá, eu não sou suficiente para o outro. Você não precisa ser suficiente para o outro, não. O outro precisa ser suficiente para ele mesmo. Um abraço para Felipe, grande psicólogo aí, querido. A gente vai fazer uma live juntos também, viu, Felipe? Em breve. E Jung, ele traz para a gente a questão de que todo amor verdadeiro, profundo, é um sacrifício. Olha como é forte isso. Então Jung traz que todo amor verdadeiro ou profundo é um sacrifício. Só sabe o que é amar quem vive esse sentimento, né? E aí a gente vai entender que a gente sacrifica as nossas possibilidades, né? Como Jung traz. Ou melhor, a ilusão de nossas possibilidades. Quando não há sacrifício, Jung que fala isso, viu, gente? Quando não há sacrifício, nossas ilusões impedirão o surgimento do sentimento profundo e responsável, né? Mas com isso também somos privados da possibilidade da experiência do amor verdadeiro. Então, vivenciar esse sacrifício, né, é importante para a gente. A gente precisa entender que se relacionar, se eu escolho amar e se eu vou passar por essa movimentação de sacrifício, é algo que eu terei um retorno importante. Se relacionar é isso. Não é falar igual o povo. Se não aguenta brincar, não desce pro play. Né? Tem aquele livro O Pequeno Príncipe, ele traz a questão que tu se torna responsável por tudo aquilo que cativa. Em partes, né? A gente vai se tornar responsável, mas a gente precisa entender a importância de se tornar responsável por nós mesmos, cuidar da gente. Isso é importante pra gente. Né? Então, assim, a gente tem 10 minutinhos, gente, então eu vou abrir espaço para vocês fazerem perguntas, para vocês compartilharem, que isso é importante pra gente também, né? Escutar um pouquinho vocês. Felipe quer falar alguma coisa? Um beijo para André e Narinha, meus amigos queridos lá em Floripa. Perguntas? Muito bem. Eu lembrei de uma historinha. Tem uma história nas Mil e Uma Noite, né? Que é a história de Sherazade. Não sei se vocês conhecem. Já ouviram falar nas Mil e Uma Noite? E aí Sherazade... Beijo, Valquíria, minha prima lá em São Paulo, querida. Sherazade. Tinha um grande sultão poderoso, né? E esse sultão poderoso, lá em Bagdá, ele passou por uma situação, né? Onde ele foi traído amorosamente, né? Ele foi traído. E nesse processo de ser vítima da traição, né? Da primeira esposa, ele ficou traumatizado e não queria mais se relacionar. Né? Se relacionar no sentido de casar. E aí ele pensou, né? Então eu vou fazer o seguinte, ele decidiu que voltaria a casar, entretanto, ele ia casar com uma mulher a cada dia.
né? Então, após a noite de núpcias, né, ele mandaria executar a atual esposa. Então, ele ficaria com a mulher naquele dia, casaria, e tinha noite de núpcias, e no dia seguinte mandaria matar e casaria de novo contra a mulher, e seguindo esse fluxo. E assim foi feito. Ele pegou várias mulheres lá no reino, lá no espaço que ele era sultão, e aí ele tinha o movimentador de tudo isso, que era Mustafá. Mustafá, ele era quem buscava essas mulheres, essas filhas das famílias no reino, para poder casar, né, com ele. E aí só que chegou ao tempo que não tinha mais mulheres para poder ele casar, né? Acabou as mulheres, só sobrou as filhas de Mustafá. E aí uma das filhas de Mustafá era quem? Sherazade. E aí Sherazade, essa filha de Mustafá, só que Mustafá ele não queria entregar, né, para Shahriman a filha dele, que ele tanto amava, porque ele sabia que ele ia casar, só que ele no dia seguinte ia matar. Só que não tinha opção. E aí Sherazade, ela escolheu ir. E aí no dia seguinte foi com o pai para lá. E aí se envolveu com Shahriman e tudo, né? E casou. Só que Sherazade, ela combinou com a irmã de madrugada, né? Depois, no dia seguinte, bater na porta do quarto e entrar e pedir para ela contar uma história. E aí nesse processo de contar a história, Sherazade, ela tinha uma sedução no narrar. E aí ela contando a história lá, aí o grande sultão poderoso, Shahriman, né? Ele ficou encantado. Só que Sherazade, quando chegava na história, ela parava. E aí dava continuidade. E a história era muito longa. E aí o sultão, Shahriman, ele decidiu deixar ela viva, não matar ela, para poder saber a continuidade da história. E assim passaram-se dias e dias. Depois de muito tempo, quando Sherazade ela veio contar o final da história, e aí Shahriman já estava apaixonado, envolvido amorosamente por ela. E aí percebam, e ele decidiu não executá-la. E aí corrompeu com essa questão do sentimento, né, do trauma que ele tinha da mulher, da traição. E olha como é importante para a gente essa movimentação de entender que cada pessoa é uma pessoa, cada relação é uma relação, e que essa movimentação é uma movimentação que a gente precisa se permitir conhecer esse outro. Os nossos traumas do passado, ele precisa ser tratado, ele precisa ser cuidado. A psicoterapia é um convite. Então, atendimento online está acontecendo, né? Eu me disponibilizo também a ajudar quem queira atendimento online. Fazer igual Sherazade. A Sherazade, ela conseguiu romper com esse trauma que esse sultão ele tinha, dessa vivência da traição. E aí exercitou nele o amor. Um aspecto tão importante. E observem como essa movimentação do amor, ela é contagiante. Então que a gente se movimente como Sherazade, com entusiasmo nessa movimentação, em busca desse sentimento, em busca de escolher amar. Né? Como Jung traz, às vezes será um sacrifício, será um desafio, mas não é impossível, gente. O amor, quando ele é verdadeiro, é mais forte do que você pode imaginar. E sempre vale a pena escolher amar. Então escolham amar, se movimentem a favor do amor. Isso é importante. O amor em todas as esferas. Ok? Historinha linda essa de Sherazade. Eu gosto muito das Mil e Uma Noite. Mas assim, o nosso tempo, né, temos alguns minutinhos. Perguntas, gente. O que vocês acharam da historinha? Beber uma água que a garganta secou um pouco. Gostaram? Isso mesmo, Rosaura. Quando qualquer relacionamento para dar certo deve haver respeito, com certeza. Quero ouvir vocês agora, viu, gente? Gostou, Ju? Perguntas, gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Lembrar que essas citações que eu trouxe, né, a gente encontra nos livros sobre o amor, né, uma coletânea de textos sobre o longo da obra de Jung. Né? Então, Jung da psicologia analítica é a movimentação, é a abordagem que eu me movimento na minha prática clínica. Franci está dizendo aqui que incrível, adorei sua caneca.
Gente, perguntas sobre essa movimentação do amor? Nenhuma dúvida? Nenhuma pergunta? Opa. Mãe, beijo. Minha mãe é a minha maior inspiração para a exercitação desse amor, né? O amor dela é um amor incondicional. Ela sabe as minhas fragilidades mais do que ninguém e está sempre disposta a me amar. A função materna, ela traz isso, né? O amor para com seus filhos. Paula, querida, saudade das nossas terapias também. Apareça online agora, viu, Paulinha? A gente não está com o consultório funcionando presencialmente. Rafa está trazendo. Amar, se permitir amar, é isso. Um envolvimento de conhecimento diário e cauteloso. Isso aí. E perceba, gente, na historinha aí das 1001 Noites, Sherazade, como ela foi, né? Ela foi conquistando esse outro, né? Que estava tão adoecido, tão fragilizado. Quantas pessoas na nossa vida passam por a gente nessa movimentação de estar adoecido, de estar fragilizado, e a gente, em vez de poder tentar ajudar, a gente bota mais álcool na fogueira, né? A gente potencializa mais essa fragilidade. A gente, em vez de resgatar essa pessoa, a gente coloca mais para baixo. Jung fala, a gente precisa mergulhar nos nossos infernos mais profundos para chegar aos nossos céus. A movimentação de buscar esse relacionamento, de escolher amar, é essa movimentação mesmo. Às vezes a gente precisa ir junto com aquela pessoa que a gente escolheu, lá nos infernos mais profundos, para poder os dois voltarem fortalecidos. Não deixa esse outro ir sozinho lá nos infernos não, gente. Viu? Pra gente não entrar num processo de egoísmo, né? A gente achar que só serve enquanto tá bom, tá positivo, tá alegre, tá feliz. A gente precisa se movimentar junto em busca desse amor. Se eu escolhi amar, eu preciso encarar tudo isso junto. Isso é importante. Iracema traz aqui, ó, amar sem colocar sua felicidade nas mãos dos outros. Perfeito. A gente não pode entregar. Então, amor próprio, ele precisa acontecer. Mas esse amor próprio, a gente não precisa também encarar e cristalizar a questão de que eu me basto sozinho, eu sou suficiente, eu não preciso de ninguém. Não é isso. É você entender esse amor próprio, trabalhar em você e se movimentar nas relações. É como Jung trouxe. Se relacionar é necessário. As relações humanas, elas precisam acontecer. Sinara está falando, já que falou de amor de mãe, ser incondicionável, não seria incondicional a condição de ser mãe? Já que falou de amor de mãe, ser incondicional, não seria condicional a condição de ser mãe? Sim, é condicional. É condicional porque existem mães, por exemplo, como eu falei, o amor materno é uma função, é desenvolvido. Existem mães que abandonam os filhos, que não têm afeto pelo filho. Então, é algo que vai sendo desenvolvido, vai sendo lapidado. Isso mesmo, Sinara, com certeza. Eu digo incondicional o amor da minha mãe, que eu conheço e que eu convivo. Mas a função materna, ela é aprendida, ela é desenvolvida. Isso é importante para a gente. E quando o amor não é recíproco, porque algum erro cometido, às vezes, a gente vai entender, né, a pergunta de Paula, né? E quando o amor não é recíproco, é porque esse algum erro, né? Nem sempre, às vezes o amor não é correspondido, existem vários fatores, às vezes não existe liga, sabe? Não existe vínculo, não existe sintonia. Às vezes a gente gosta do outro, se apaixona pelo outro, mas o outro não entrou na mesma movimentação que a gente. E esse mundo atual, a gente percebe muito isso, as pessoas ficam muito... Existe Balmer, um autor que fala sobre as relações líquidas, a gente percebe escorrendo pelos dedos as relações. Então as pessoas estão cada vez mais envolvidas nessas relações fragilizadas, relações sem comprometimento. Então as pessoas não querem criar vínculos. Aquele negócio é como se fosse... drive-thru de sexo. Então as pessoas com os aplicativos marcam pegação e pronto. Pegou, beijou, namorou, tchau, né? Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Ninguém quer criar vínculos, ter afeto, amorosidade. Às vezes nem contato, nem o número de telefone, nem o nome verdadeiro você dá para a criatura. Então isso de fato não é uma movimentação em busca do amor, gente. Leonardo está perguntando, qual o primeiro passo para a movimentação quando percebemos o esforço do outro e queremos tanto quanto, mas as nossas fragilidades fazem um cenário de céu e inferno? Primeiro passo, Leonardo, é buscar fazer terapia, é uma dica que eu dou. Então, se existe esse inferno dentro da gente, a gente precisa cuidar da gente primeiro, né, para poder entender o porquê que eu não consigo me relacionar, por que eu não consigo
acessar esse outro, porque eu não permito essa movimentação de escolher amar. Né? Então é preciso cuidar da gente. A terapia, a psicoterapia, ela é um grande combustível, auxiliador para essa movimentação. Viu? Então busque um psicólogo, busque terapeutas, né, em várias áreas aí, que é muito importante para a gente. Perguntas, mais perguntas? Bora, perguntas? Alguém tem alguma dúvida? Então, gente, ó, esse ato de escolher amar, ele é desafiador, mas ele é possível para todos nós, que a gente aprenda a lidar com essa movimentação, né, de escolher amar, né, que a gente entenda que escolher amar, para muitos, em muitos momentos, vai ser um desafio, mas que tudo é possível, né? Que a gente compreenda e entenda os limites do outro, que a gente entenda a história do outro, que a gente entenda os complexos do outro, e que a gente consiga auxiliar esse outro dentro dos nossos limites, dentro da nossa história e dentro dos nossos complexos. Isso é importante para a gente. É validar esse nosso eu de maneira totalitária, entendendo que escolher amar é começar escolhendo amar a nós mesmos. Ok? Fábio está perguntando, o que fazer com o marido viciado em sexo? O sexo faz parte da relação, né? Então a relação, o sexo está presente. E esse vício, ele precisa ser dosado. Então, se entra num contexto de incomodar e de prejudicar a relação, é preciso dialogar com esse parceiro. Ok, Flávia? A gente precisa aprender a dialogar. E entender que o sexo, ele não se resume também só a trans em si, a estar junto ali. O sexo, ele vai além, né? Um contato, um afeto. A relação, ela vai além, né? Então, um afeto, um carinho, assistir um filme junto, comer pipoca, né? Isso também é afeto. O sexo em si, ele não é tudo, gente. Faz parte, é importante, mas não é tudo. Então, a gente precisa entender isso. Ok? Mais alguma pergunta? Temos alguns minutinhos ainda. Obrigado, Kátia. Beijo. Kátia está falando parabéns. Tem pergunta? Ju está dizendo, eu escolho amar você. Obrigado, Ju. É recíproco, viu? Quando será a próxima live? Larissa, beijo, Larissa. Larissa, eu estou fazendo todo sábado às 19 horas. E aí eu estou anunciando. Semana que vem a gente tem outro convidado. Eu vou ver com Cristiane Magali se a gente traz ela no próximo sábado, já que ela não conseguiu entrar hoje. Viu? E a gente vê o tema, um outro tema. Vocês podem até sugerir um tema. Isso é importante pra gente. Pergunta, gente, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Eu vou perguntar para vocês. Vocês estão escolhendo amar? Vocês estão amando? O amor, gente, ele transforma a vida de vocês. Vocês se sentem mais vivos quando vocês estão amando? Levi, obrigado, viu, Levi? Levi está dizendo que está muito bom o conteúdo. Parabéns. Mondi está dizendo que vale a pena ver novamente. Vai ficar gravado no meu canal, gente. Pode mandar para os amigos e tudo. Alessandra, beijo. Gente, perguntas. Vocês estão me elogiando, eu estou adorando isso. Isso, para mim, é uma demonstração de amor. Eu fico muito feliz. Mas eu quero perguntas. Vocês têm perguntas? Vocês estão... A Alessandra falou que está amando. Sim, estão amando, é? E essa movimentação de amor, como é que ela age em você? Ela te transforma? Ângela está dizendo, acho que o principal da vida é o amor. É bem isso, viu, Ângela? O amar em todas as formas. Né? Quando a gente ama, e o engraçado, sabe o que é? Claro que a gente tem que amar sem esperar nada em troca. Mas observe quando a gente se movimenta nessa questão de amor, como ele retorna pra gente. Isso é importante. Então, meu povo, quero me despedir de vocês por hoje. Né? Dizer que foi um prazer falar com vocês. Exercitem essa questão de buscar escolher amar. Porque escolher amar é libertador, ok? Então espero vocês na próxima live. Beijo no coração, meus iluminados. Né? Fiquem bem. E qualquer coisa, contem comigo.